O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames.
Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Muito bem, sem mais delongas, reabilitação animal, uma realidade, com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas. Doutora, boa tarde, eu estava falando aqui antes de você chegar, é que na realidade alguns dos nossos pets, né, às vezes sofrem acidentes domésticos, ou seja, na nossa casa mesmo, no ambiente deles, né, ou às vezes voltam, como os gatos têm muita liberdade, eles saem para dar uma curtição ali, e voltam, às vezes, com algum problema, um cachorro agrediu, ou outro gato mesmo, enfim. E aí eles voltam com algum tipo de problema, os cães também. E aí ou são atacados, ou são atropelados, enfim, né? E o que acontece é que nós precisamos, como tutores, ter a responsabilidade de cuidar desses bichinhos. Afinal de contas, eles não só estão com a gente quando tudo está bem. Eles precisam estar com a gente quando tudo também não vai tão bem assim, né? Não, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Nesse mais uma terça-feira, com esse tema de extrema importância, né? Um tema muito abrangente, né? A reabilitar um animal, colocar ele na atividade novamente, andar com as 4 patas apoiadas no chão, né? Que é isso que a gente deseja. É tão bom quando eles estão saudáveis, estão andando, correndo, pulando, coisa linda, né? E quando a gente se depara em determinado momento
que acontece justamente essa interrupção na locomoção deles, né? Uhum. É uma das formas que eles mais se expressam, né? É o correr, é o andar, é o pular, né? Então, quando isso acontece, é triste, mas, e ao mesmo tempo, a gente sabe que ainda bem que existe, né, profissionais capazes de ter essa habilidade, ter essa especialização. Então, a medicina veterinária tem crescido a passos largos, né, nesse sentido, e a gente tem muita coisa interessante ligada a essa reabilitação animal. Tá. Só um aviso aqui, tá, gente? Eu estava comentando aqui com o pessoal aqui, ontem por volta de 4 horas da tarde, Arapiraca estava fazendo 41 graus, tá? Então, assim, eu peguei uma alergia lascada com esse negócio aí, né? Vocês estão percebendo minha voz e esse barulhozinho no nariz aqui. É incômodo demais, você se hidrate, tome vitamina C. Inclusive, para falar dos pets, né, doutora? Mude a água do seu pet frequentemente. Por quê? Porque você deixa a água em temperatura ambiente, ela vai esquentar. Nessa temperatura, ela vai esquentar, mesmo que você deixe na sombra. Deixar no sol, nem pensar, né? Mesmo que você deixe na sombra, troque com regularidade a água do seu pet. Porque senão eles vão beber água quente e ninguém bebe água quente. Tá muito abafado. Muito E abafado. assim, o uso de gelo, daqueles gelinhos que a gente pode colocar o suco, como eu já falei várias vezes. Mas pelo menos um cubinho de gelo que já ajuda bastante nesse auxílio aí. Agora tá 36 graus, a sensação térmica é de 40. Detalhe, zero possibilidade de chuva, umidade de 35%, ou seja, tá muito abaixo do que deveria ser, tá? E o vento de 6 km por hora, ou seja, não está ventando nada, está com muita temperatura e a probabilidade de chuva 0%. Doutora, a fisioterapia animal atua diretamente no restabelecimento da saúde e alívio das dores para todos os bichos, sejam eles domésticos ou até silvestres mesmo. Sendo uma especialidade da medicina veterinária, o trabalho desses profissionais vem obtendo um crescimento nos últimos anos, fomentando debates em torno do tema. Nesse sentido, muitos animais são encaminhados para o tratamento fisioterápico após cirurgias de correção de fraturas, rompimento de ligamentos, e até mesmo problemas com artroses e artrites após sofrerem acidentes. Alguns desses bichos passam a utilizar próteses, necessitando de fisioterapia para ajudar na adaptação. Então, vamos falar um pouquinho das principais causas que levam ou que podem levar os nossos pets a precisar de reabilitação. Quem são os mais peraltas, doutora? Eu fico pensando assim, que o gato, por ter mais liberdade de saltar de muro em muro, de andar de casa em casa, talvez os gatos sofram mais com esses problemas, né, do que os cães. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando assim, tem os fujões que, se abrir a porta da casa, eles vão embora, podem ser atropelados, porque não tem noção, só vive no ambiente doméstico. Nós temos muitas motos, muitos carros na nossa cidade. Por mais que a gente apele, sempre, às vezes, acontece de um animal atropelado, o motorista, o motociclista não parou para socorrer, fica ali um animal mutilado, às vezes volta para casa, o tutor nem sabe como foi, onde foi, por que foi. Exatamente. E a resposta para a sua pergunta é sim e não, em relação ao gato, né? Eu vou dizer que o gato, ele é mais comum nas entradas de reabilitação na clínica, justamente por essas questões de, principalmente, atropelamento, né? Então, todos os animais que chegam para reabilitar, a maioria foi atropelamento, ou congênito, né? Quando está paralisado, que é muito difícil. Mas, por outro lado, o gato, ele não vai ter os problemas articulares, por exemplo, do cão idoso. De jeito nenhum. É impressionante. O gato é para ser até mais estudado, até para a medicina mesmo humana, porque a gente associa muito ao fato do gato se alongar excessivamente. O gato não levanta sem alongar. É verdade. Pode observar. O gato não deita sem fazer um ritual. Então, isso é muito importante. Então, é por isso que eles estão aptos a pular de certas alturas. É lógico que, às vezes, eles pulam, né, de forma precipitada, alguma coisa aconteceu, eles precisam descer dali de forma totalmente errada.
Mas a maioria dos gatos que pulam e pula alto, é impressionante. Não tem nada, né? Não se traumatiza, não tem nada relacionado a cotovelo. Claro que existem as exceções quando ele cai. O gato, quando ele pula, ele não sofre nada. Agora, quando ele cai por algum motivo, brigou com outro gato no muro, ele caiu, ele vai se lesionar, tá? Mais diferente do cão. Então, o cão, as entradas na clínica para reabilitação, geralmente André, doenças ligadas a alterações neurológicas. Olha, muito comum, doenças neurológicas. Como é o caso, a número 1, a sinomose, né, que é uma doença viral, muito importante, muito letal. É difícil um cão passar por essa doença e quando não mata, aleja. Essa é a verdade, né? Bem popularmente falando. Então, quando ela não leva à morte e é letal, ela causa alterações neurológicas, paralisia de membros, Olha, né? doutora, o pulo do gato. O pulo do gato. É muito difícil, ele Literalmente. se prepara para pular, ele tem toda uma articulação muito bem protegida, musculatura muito bem protegida e ele se alonga excessivamente. Então, isso é uma das qualidades do gato, né? Vamos se alongar Engraçado. mais, minha gente. Pois é, vai que tu queira pular aí de algum muro. Doutora, e o que eu acho interessante no gato é que o gato nunca cai de costa. É difícil só se ele cair mesmo. Só se ele cair, ele, por algum motivo, ele realmente se desequilibrou e caiu. Né? Se for de uma altura a depender, ele consegue, já vi vários casos. Mas é muito difícil, às vezes acontece ele desmaiou, teve algum mal súbito, alguma coisa que ele realmente caiu, mas é difícil mesmo. Eles né, caem assim. geralmente. Já caem de pé. Já caem de pé. Né? Só se eles forem pegos mesmo de surpresa, não deu tempo, né? Mas eles já caem de pé. Tá, tem uma imagem aí, você mandou pro Marcão? Olha que imagem bacana que a Mari e Roberta do Baixão mandaram para você aqui, doutora. Um mimo muito especial para o nosso melhor amigo. Gratidão por mais um ano de parceria e cuidados. Olha aí que bacana. O Bolota também ganhou um desse. Né? Olha aí, que vai entrar aí na sua tela. Olha aí que massa. Oh, meu Deus, a gente se arruma a eles, bota gorrinho, lacinho, Natal, e tem que ter o mimo deles, né? Lógico. Coisa boa, né? É o Luke. Luke. Muito bem. É um husky siberiano, né? É lindo demais, Vamos lá. Da Vamos- Roberta, né? Não é verdade? Mari e Roberta do Baixão. Né? Um grande bem, abraço um para beijo vocês aí. pra Obrigado para vocês. vocês. Obrigado pela preferência aí da Bicho de Patas. Também sou cliente de lá. E o Bolota também. Eu sou cliente pagador. O Bolota é o cliente mesmo. O cliente é o Bolota. Eu só faço pagar. É igual o Luke, ó. O Luke é o cliente, ele é nosso bebezão. Os dois são, demais. Então, doutora, é o seguinte. Tá bom. Vamos falar do gato agora. Já falamos do gato. Vamos falar agora dos cães. Os cães geralmente sofrem atropelamentos, né? Ou são os fujões. Gente, nós temos uma quantidade de cães fujões incríveis na nossa cidade. Eita, esqueci o portão aberto, ou o portão abriu e ele foi. O Bolota é desse. Se deixar aberto, ele vai embora. Tem que ter muita vigilância. Vocês que têm cães que são assim ariscos para ir embora, não vacila, não abre o portão para abrir para o carro ir embora, porque eles podem ir embora, né? Eles podem ir embora, ficam desorientados. A gente vê muitos cães assim que a gente jura por Deus, né, doutora, na cidade que esse cão tem casa, esse cão tem um tutor, porque são bem tratados, são bem cuidados, às vezes tem coleirinha. Você quer fazer uma coisa boa? Pega uma coleirinha, vai lá na Bicho de Patas, tem identificação, gente, manda gravar o número e o nome, né? Coloca o nome do cão lá na coleirinha e coloca, né, doutora? Tem um Isso. espaço para colocar. E temos chips também, né? Existe chip hoje com detecção. É bem interessante a questão do chip, é bem lembrado nesse momento, porque existem os chips que ele tem a medalhinha, tá? O chip vai com a medalha, que a partir do momento que ele escaneia aquela medalha, qualquer celular escaneou a medalha, o sistema, o próprio chip, manda uma mensagem automaticamente para o tutor, informando que alguém escaneou esse chip e nessa localidade. Olha aí. que legal, né? Isso tem aqui na nossa Isso, cidade. nós temos, é um produto novo que chegou esses dias, a gente não está vendendo ainda, mas já vamos colocar, já vamos se organizar, tudo certinho. E o chip vai sempre com ele, tá? Vai servir para viagens, né? Para ler, ele é escaneado também, o chip dentro. A gente tem um leitor do chip. E aí vê todas as informações dele, vacina, quem é o tutor, tudo mais. Que coisa boa, tá vendo? Se a gente tivesse encerrado, não tinha dado tão certo a gente falar nesse chip agora. Né? É verdade. Justamente para esses animaizinhos que fogem, né? E o risco de atropelamento, o risco de um acidente é muito grande. Tá. Vamos falar agora dos cães, depois a gente volta para os gatos novamente. Em relação aos cães, doutora, quais são os membros que são mais afetados pelos cães para que eles precisem de fisioterapia?
Então, os membros posteriores e anteriores, André, eles têm eu não consigo lhe dizer qual o membro mais afetado. Isso vai depender muito realmente das doenças, da síndrome. Se a gente pensar em síndrome neurológica, que é justamente o que eu estava até falando sobre isso, a doença causada pela sinomose, que é um vírus, inclusive tem vacinas para combater isso, esse vírus é letal, que eu estava conversando justamente sobre isso, e às vezes deixa sequelas reversíveis ou irreversíveis, né? Então, é uma sequela neurológica. A reabilitação tem essa função. Geralmente, com esse tipo de sequela, é nos membros posteriores, né? Os membros traseiros, eles ficam sem força muscular, com tremor muscular. Então, o que a fisioterapia vai fazer nesse sentido? Vai reabilitar ele, né? Vai fazer com que ele consiga ter a movimentação de volta. Claro que vai ter casos que a demora foi tão grande, demorou demais para procurar ajuda e comprometeu grande parte das partes nervosas, porque aí não é mais alterações só de músculo, alteração de nervo, né? Que são uma das piores reabilitações que existe. Mas a demora na procura da ajuda é o que garante a volta ao andar ou não. Entendi. Agora, a gente fala assim, quando a gente sofre um acidente, nós humanos, né, que a gente tem uma fratura, membros inferiores principalmente, geralmente, né, perna, para quem é motociclista e para quem é motorista também, às vezes a gente machuca a perna ou os braços. E aí, dependendo do tempo de imobilização, a gente precisa de fisioterapia para retornar a normalidade dos movimentos. Isso acontece com eles também, doutora? Eles têm um tempo também de imobilização, a imobilização é a mesma. A imobilização dos pets, falando aqui cães e gatos, que são os mais conhecidos, são os mais que nós temos em casa, eles são engessados também ou não tem gesso para eles? É alguma coisa diferente, parecida com gesso, mas não é gesso ou é gesso mesmo? Existe sim, existe vários tipos de imobilização, com gesso, com bandagem, com tala. E aí, André, vai ter diferença dos humanos, tá? A gente, nos humanos quanto os cães, a gente engessa ou aplica a tala quando há uma fissura, né? Um pequeno, que a gente fala, trincou o osso, né? Então, ele não saiu do local, ele não quebrou, ele não fraturou, porque todos os ossos, quando são fraturados, eles precisam ser restabelecidos, né? Eles precisam ser levados à mesa cirúrgica, um ortopedista vai fazer a cirurgia para os animais e para os humanos, a mesma coisa. E aí vai fazer uso de placa, pinos, próteses, de qualquer um desses instrumentos que façam com que o osso tenha união novamente. Uhum. E aí, depois desse processo, que aí não é mais que 30 dias, o que acontece com muito erro é isso, que demora extremamente demais para a reabilitação, para voltar para a fisioterapia. Então, às vezes, tem casos que 15 dias o ortopedista já libera para fazer a fisioterapia. Então, esse animal tem uma chance muito grande de voltar normalmente a andar, apoiar os membros normais. Tá. E ali, naquele momento, bem como é na medicina humana, vocês já são capazes de dizer, olha, eu preciso de tantas sessões de fisioterapia, né? Já sim. Quando a gente já recebe o diagnóstico, vem com laudo, né? Principalmente o ortopedista é quem encaminha, a maioria, quando é doença ortopédica, né? E aí, com esse laudo, a gente já entende o que vai acontecer e a gente diz o número mínimo de sessões para iniciar a visualização da melhora, né? Contudo, a gente entende que reabilitar não é instantâneo, né? Inclusive, tem animais que é instantâneo, eu nunca vi. Com a terceira sessão, ele já está muito bem, eles são muito mais, ele tem uma musculatura muito mais desenvolvida que a nossa, né? Então, isso ajuda bastante. Então, tem cachorrinho que a gente demora um pouco mais, aí vai depender muito da lesão, do tipo de quadro, né? Mas a gente entende que a fisioterapia, ela é lenta, né? Ela é dia após dias. Às vezes, nós vamos reensinar aquele animalzinho a andar novamente, que ele não sabe mais andar, ele não tem mais a coordenação. E, às vezes, precisa de prótese, como, por exemplo, carrinhos, né? De mecanismo que ajude nessa melhora. Entendi. Aí, um abraço aqui para a Neide, que já está aqui também, a dona Vera Lúcia, Caetano está aqui. A Neide, já estou ligadinha, olha quem está aí, a doutora Alessandra, aquele abraço, querida, para você. Ela está mandando aqui. Obrigado, Neide. Beijo, dona Neide. Né? Doutora, e assim, em relação você falou de próteses, e nós estamos bem acostumados com isso, mas quando você fala em prótese para pets,
é essa tecnologia humana que, inclusive, está ganhando muito campo, né, na medicina humana. Isso já está acontecendo também na medicina veterinária, e você falou de ortopedia, e a gente já vê também que a medicina veterinária já trilhou também, já está trilhando esse caminho aí de ter acesso a tecnologias que a gente nem ouvia falar há algum tempo atrás. É verdade. Então, eu fui para um curso de ortopedia, não faço ortopedia em si, mas como eu faço a parte de reabilitação, eu vou para alguns cursos de ortopedia e eu vi um palestrante internacional falando o seguinte: no Brasil é um país que mais forma médicos ortopedistas de alto nível, a nível de mundo mesmo. Então, aqui no Brasil, nós temos excelentes ortopedistas e trabalhando justamente com isso, com células-troncos, com prótese, né? com artifícios que a gente consiga essa melhora ainda mais para esses animais. Então, existe sim possibilidade de próteses. As órteses, né? A gente já utiliza há muito tempo também. Tem empresas aqui no Brasil, aqui no Nordeste não tem, mas assim, região São Paulo, Belo Horizonte, que trabalha exclusivamente na fabricação das órteses, né? Que são suportes para que aquele animal consiga também ter uma qualidade de vida interessante. Então, assim, a medicina veterinária tem realmente trabalhado nesse sentido a passos largos, assim, de verdade. Nós temos o lançamento de uma medicação chamada Librela, é uma medicação que já estava lançada nos Estados Unidos, na Europa, e ela é feita de um anticorpo monoclonal, que ela serve para alívio imediato de cães com artrites, artroses. Então, hoje na medicina humana, por exemplo, a gente vê tanta gente com tanta alteração de artrites e artroses que vivem sofrendo, né, André? Às vezes paralisado em cadeiras de roda. E hoje nós temos animais com esses mesmos quadros. Semana passada eu tive um paciente meu que imediatamente, no outro dia, ele já estava bem, apoiando melhor, andando, ele estava deitado. Então, assim, olha o que a medicina veterinária tem alcançado e que ainda vai vir muita coisa. Com certeza, não tenho dúvida disso. E a gente fica embasbacado cada vez que a gente vai no pet shop, cada vez que a gente vai na Bicho de Patas, a gente vê algumas coisas que você diz assim, não né? Você quer ter ideia do que tem na Bicho de Patas? Eu tô me lembrando das coisas aqui, né? E tá me lembrando um filme aqui. Por conta desse calor que tá fazendo terrível aqui na nossa cidade, né? No Brasil inteiro, na Bicho de Patas chegou umas caminhas molhadas, umas caminhas molhadas não, as caminhas geladas. Então, mesmo que fique calor, ela baixa aí 10 graus, né, doutora? Vamos falar um pouquinho disso também? Ela consegue chegar na temperatura de 10 graus, a gente vai vendo nesse calor tão grande que está fazendo, nesse mormaço, né, abafado, um abafamento, e aí vai ficando mais quente, mais angustiante, né? Hoje chegaram vários pets com um pelozinho longo, mas o tutor fala, hoje eu vou tirar esse pelo completamente, eu não aguento mais ele ver sofrendo, eu não aguento ver tanto calor. Então, nós temos as caminhas geladas, né? Os tapetes gelados, os bebedouros gelados, né? Então, tudo, sim, brinquedinhos que você pode colocar na geladeira, vai no congelador, para dar aquela sensação de bem-estar, né? Então, tem muita coisa legal aí. A Neide mandou o gato dela aí, né? O Apolo. E olha a cara do Apolo, cara de quem tá preocupado com a vida, né? Só come e dorme e quando é à noite vai vagabundar e sair por aí. É o que ela disse aqui, é um gato fujão, o gato da Neide. Cuidado, dona Neide, com o Apolo pela rua. E o Apolo tá ali, de boa, ó, tranquilo, com a carinha virada para cima ali, ó, só olhando para a câmera. E eles devem estar sofrendo bastante por conta desse calor. Embora a pelagem, doutora, vamos explicar isso também, que a pelagem dos pets protege, que tanto protege do frio como protege do calor. Então, doutora, vamos lá, vamos falar aqui de vários assuntos. O Lhasa Apso, o Shih Tzu, que são bem parecidos, que tem uma pelagem... Olha aí, olha o Apolo aí. Oi, cara tá assustado. O que foi, mamãe? O que você fez com a gente? Fotogênico aí é o Apolo, aí, na caminha dele ali, né? Eles adoram deitar no chão, principalmente nesse tempo mais quente. Então, doutora, para animais que têm as pelagens mais densas, como o Lhasa Apso, como os Poodles, como os Shih Tzu, que tem a pelagem grande, é legal tosar agora ou pode deixar porque aquilo ali também serve de proteção térmica para eles? A gente sabe que realmente o pelo ele vai servir como proteção térmica, isso é muito importante, né? Ela vai livrar a pele diretamente do calor, né?
Mas eu entendo também que o fato de diminuir a pelagem vai ajudar também, por exemplo, em banhos, né? Se você quer dar pelo menos 2 vezes por semana o banho, isso vai ajudar muito na secagem desses pelos, né? Vai diminuir a quantidade de secador, né? Lembrar que os cães de pelos muito longos, tem que ir para o secador, porque a gente sabe que cria aquele nó, aquelas placas de nó e termina causando problema de pele. Então, tem que secar ele bem. E aí, no caso de fazer a tosa, é justamente nesse auxílio, né? Não é para raspar, por exemplo, não é para diminuir o pelo, para melhorar na circulação de ar naquela região e ficar mais fresquinho para eles também. Tá. Marcão, eu te mandei uma foto aí, os ouvintes estão ligados aqui. Quem mandou essa imagem aí foi o Dimas, gerente aqui da Alto Forte Toyota. Né? Grande abraço aí, Dimas. Olha só, rapaz, essa galerinha, tá todo mundo dormindo ouvindo Saúde em Foco. Não é possível um trem desse, né? Eu acho que é um COFAP, né, doutora? Como é que chama? Dustin Howdy. É isso aí. Salsichinha. Né? Tem um monte de apelido, né? É o Fred. Olha aí. Eita, ele mesmo. Deitado, meu filho, né? Olha, deitado eternamente. De boa, tá um calorzão, mas ele tá nem aí, ó. Pois é. Tá bem no ar-condicionado. Bem com a vida ali, né, Dimas? Grande abraço. Você quer comprar seu Toyota? Então passa lá na Alto Forte e fala com o Dimas que ele tem... O Dimas é conhecido como seu gerente bom de negócio. Então passa lá para comprar o Dimas, eu acho que é meu vizinho, viu? Não eu acho que o Dimas é meu no vizinho, no Alto Jardim. É ele mesmo. É esse mesmo. Uma figura incrível, um cara bacana. Demais, né? demais. Já tive a oportunidade de comprar alguns carros ao Dimas. Um cara que tem um atendimento incrível e agora tá na Alto Forte Toyota. Você quer comprar a sua Hilux, o seu Corolla Cross, então passa lá que tem um prontinho para você com condições incríveis. Esse cara não perde negócio, não. Muito bem, vamos voltar aqui, doutora, em relação a essa reabilitação. No tempo que tem a reabilitação, é feita a medicação juntamente ou a reabilitação ela já independe da medicação? Ela depende no início diretamente de medicações. Então, às vezes que vem quadros para a gente, o paciente vem com muita dor, muito desconforto, muita alteração em articulação, musculatura, tendão. Então, a gente vai precisar usar artifícios para minimizar. Por exemplo, um paciente com muita dor, então a gente não consegue nem às vezes manipular ele. Então ele vai primeiro entrar no analgésico, no anti-inflamatório, vai fazer todo um tratamento para poder a gente começar a reabilitação. Se bem que a laser terapia, que é uma das modalidades, inclusive na próxima semana, André, a gente vai falar só sobre as modalidades fisioterapêuticas, que é o laser, ele causa analgesia. Então ele diminui a inflamação e a dor, só que não é instantâneo, né? Uhum. Ela vai demorar, a gente precisa do mínimo aí 3 sessões de cada 15 ou 20 minutos diário para poder causar essa analgesia que a gente precisa. Então, não é rápido, mas ao entrar no analgésico, a função da fisioterapia é justamente tirar a medicação. Então, tirar a medicações oral que ele está tomando, e isso à medida que vai passando o tempo, que vai reabilitando, ele vai sentindo menos dor, já vai acabando a dor, a gente só continua com fisioterapia. É muito importante isso. Justamente, uma das modalidades de fazer a reabilitação é retirar os analgésicos. É uma das funções também da fisioterapia. Que bom, porque a gente sabe que o uso de remédio também não é bacana, né? Isso são medicações geralmente muito fortes, né? Do período prolongado. Antes de falar isso, você queria falar alguma coisa, e eu terminei. Eu acho que eu precisaria falar, antes que a gente, não sei como é que está o tempo, mas sobre algumas outras modalidades importantíssimas que a reabilitação animal faz, que é, por exemplo, na obesidade. Então, na obesidade, a reabilitação consegue esse ganho, essa perda de peso, né, e ganho de massa muscular magra, né, substitui a massa muscular gorda pela massa muscular magra, através de exercícios aquáticos, por exemplo, né, esteiras aquáticas. Existe a modalidade de hidroterapia, né, que geralmente tem ou em piscinas, que a gente não... hoje a gente não faz mais essa modalidade, porque quem faz em casa, a gente consegue fazer domiciliar, né, nesse sentido, orientando quanto tempo, que se vai usar colete, se vai usar um sobrepeso. Então, a gente faz toda a orientação para a hidroterapia aquática, né, faz o trabalho com o uso de laser também nos animais obesos, que é para desinflamar as articulações, é para ajudar nessa reestruturação, né? E faz exercícios com o fez, que é para queimar essa gordura, né? Então, existem várias modalidades na fisioterapia que vai ajudar muito esse paciente idoso a se recuperar também e a melhorar o peso, o sobrepeso. Você falou em fisioterapia aquática, eu te mandei umas imagens aí, Marcão. Inclusive, uma delas
é como se fosse um pilates para cachorro, né? Doutora, existe isso? Não chega a ser pilates, mas os exercícios que nós fazemos com eles não é a mesma modalidade do pilates, né? Mas existem os exercícios assistidos, que a gente faz muita... Existe a quiropraxia, existe som quiropraxia. Olha aí, Exatamente, exercício com bolas. É parecido com o pilates, não chega a ser a mesma técnica, mas a gente vai fazer esses exercícios, que é exercícios assistidos, com bolas, com pistas de propriocepção. Existe muita coisa que a gente usa para isso. É a hidroterapia aí, né? Exatamente. Ele está usando o colete ali, ó. Né? Porque precisa... às vezes eles estão paralisados, a gente precisa, né, ver questão de equilíbrio. A gente usa um peso também, calcula o peso dele de acordo com a necessidade que ele precisa reabilitar. Então, existe um peso que a gente coloca junto dele. Olha aí a figura aí. Depois você, acho que encontra umas imagens, a esteira esteira hidroaquática, que é muito importante porque é bem legal, é um reservatório com água, que a esteira fica em movimento e ele fica andando porque não sente o peso do corpo. É muito interessante. Uhum. Isso vai ajudar na reabilitação dele. Vai ajudar na reabilitação, na perca de peso, na melhora na movimentação. Tá. Doutora, todo cão sabe nadar? Todo cão sabe nadar. Ele tem um instinto de nadar. O que acontece quando eles morrem afogados? Todo cão sabe nadar. Se você colocar ele na água, ele vai começar automaticamente a bater as patinhas, né? É exatamente isso. O problema é que eles, quando ficam, por exemplo, o que acontece muito acidentes em casa com piscina, é que eles não conseguem mais voltar, né? Eles não conseguem ter a direção, eles não conseguem visualizar onde é a borda, por exemplo. Então ele fica girando por horas, né? E cansa e termina morrendo afogado. Tem um irmão que perdeu um cão assim. Não porque ele não sabia nadar, não é isso. Ele sabe nadar. E pior que ele morreu na casa do vizinho, né? Foi para casa do vizinho, aí... E assim, hoje as piscinas, até a maioria das piscinas, né? Muitas pessoas não tem mais a piscina de alvenaria, tem a piscina de fibra. E aí é lisa. Então, isso aí dificulta ainda mais para agarrar. Dificulta muito. O bichinho foi e morreu afogado lá na piscina do vizinho. Muito triste mesmo. É triste, sim. Vamos lá, doutora. E falando também ainda de reabilitação, depois da reabilitação, eles voltam para vocês para que vocês possam fazer a última análise para então liberar aquele a paciente. Alta, exatamente. Acontece muito, geralmente, é no mínimo 2 vezes por semana, né? Quer dizer, a cada 3 dias, quando o paciente inicia. A gente não tem como fazer nem menos nem mais, porque se fizermos menos 1 vez por semana, é como se não tivesse feito nada, porque eles perdem totalmente a distância, né? O protocolo e a melhora, de verdade. Então, a cada 3 dias a gente não consegue fazer menos também, porque a musculatura fica muito enfadada, o músculo fica muito cansado e existe também um limite. Então, o ideal é a cada 3 dias. Geralmente, eu marco 10 sessões iniciais, que é o tempo da avaliação de quanto a gente vai precisar mais. Aí, quando a gente começa a diminuir, é 1 vez por semana, que é só para manter o que a gente já ganhou. Porque a gente vai precisar trabalhar aí com a musculatura, atrofia muscular, que é o que mais acontece, é um músculo totalmente atrofiado. A gente vai fazer com que o músculo volte a desenvolver, com que o músculo fique normal, né? Então, ele vai demorar aí... aí quando ele termina as sessões a cada 3 dias, é 1 vez por semana. Então, geralmente, é mais 10 sessões 1 vez por semana para poder a gente liberar e ter a alta. Tanto o cão quanto o gato? A maioria, sim. A maioria, sim. Certo. Agora, o gato é tão tranquilo. Até o pós-cirúrgico ortopédico do gato, eles conseguem ter uma recuperação maravilhosa. Às vezes, sozinho, sem precisar nem de reabilitação. Tá vendo como o gato é diferenciado? Pois é. Doutora, eu tive na Bicho de Patas lá, quando do internamento do Dodô, e vi um gato lá que estava com a mandíbula fraturada. Estava esperando uma cirurgia. Eu acho que foi um atropelamento, né? E o bichinho teve a mandíbula fraturada. E eu, leigo, né? Eu falei assim, mas ele vai sobreviver? A doutora Bruna estava lá de plantão e disse, vai, André, fique tranquilo que ele vai fazer a cirurgia e vai voltar ao normal. Ele vai ter uma vida normal. E aí eu fui outro dia e ele já tinha sido operado. Ele disse, André, ele foi operado, já tá no efeito da anestesia aqui, mas daqui a pouco vai passar, ele vai voltar, vai ter as funções dele todas normais. Né? É triste a gente ver, né, um bichinho... Geralmente, eu vi muitos atropelamentos lá, vi muitos cães quando eu estive lá, vi alguns gatos também. E assim, eu fico muito preocupado, eu falei ontem aqui, né, doutora, nós temos uma quantidade grande, nós temos todos os dias em Arapiraca tutores que estão colocando seus pets nas redes sociais, porque
eles fugiram, porque perderam, porque verdade. a Todos porta... os dias a gente está marcando To- publicação, está repostando, é verdade. Todos os dias. E é bom, gente, o seguinte, ó, para que não aconteça isso. Chegou na Bicho de Patas um chip, tá? Você não precisa implantar no cão, bota na coleirinha, ele tem lá um QR Code que vai permitir você, quando alguém encontrar, escanear esse código e você vai receber um sinal no seu WhatsApp. Então, maiores informações, você passa na Bicho de Patas, loja 1 no Ouro Preto, loja 2 na Expedicionários Brasileiros, loja 24 horas. E lá a doutora vai explicar para vocês, é um lançamento, um produto novo, que pode acabar de uma vez por todas com esse negócio de perda de animal na nossa cidade, porque é desesperador, né? Eu estava vendo uma reportagem, eu acho que foi anteontem à tarde, não foi aqui não, foi no interior de São Paulo, um casal foi viajar e foram fazer uma viagem curta, assim, de final de ano, mas os seus cães estavam em casa. Eram 2 pitbulls, um macho e uma fêmea. E eles deram um vacilo, os 2 saíram e andaram 40 quilômetros para uma cidade próxima. Foram acolhidos por um casal. E ficaram juntos, né? Ficaram juntos na pista, na Legal. rodovia, no sol, na chuva. E um veterinário, um anjo, estava passando, a esposa do cara é bióloga, e ele percebeu que os cães eram bem cuidados. Eles desceram numa rodovia, eles estavam bastante assustados, mas ele percebeu que eles eram dóceis. Aí tem a foto, eles acolheram os cães, deram água, eles estavam muito estressados, claro, porque andaram muito cansados. E chamaram, como era uma rodovia privatizada, chamaram a administração. A administração veio recolher os cães. O que poderia ser uma história bacana, bonita, legal, né? Foi uma história muito triste. A concessionária entregou os cães para uma clínica e a clínica eutanasiou os 2 animais. Os tutores estão loucos, né? Sem saber. Os tutores dizem que os cães eram normais e eles aparentavam ser mesmo, cães bem cuidados, um pitbull de um porte muito bonito, a fêmea e o macho, e levaram numa clínica lá que tem um convênio lá. Se foi no interior de São Paulo, tá, gente? Uma cidade próxima de Atibaia. Eu fiquei chocado com o negócio. Então, ó, de repente, se os tutores resolvem ter os chips nos seus cães, Não aconteceria. não aconteceria isso, porque eles já sabiam onde é que eles poderiam estar, né? É um desespero, né, Sérgio? Você tem pet também e é um membro da família. Você começa a tratar como uma pessoa, como alguém que realmente é importante para você. Né, doutora? Isso é importante. Amanhã é quarta-feira, doutora. Você mandou um vídeo para mim do Spa Day Cat, Marco Aurélio. E aí, vamos colocar na tela, porque amanhã, olha aí, gente. Ó. Como é que funciona o nosso spa? Olha aí. Ó. É um sossego. Detalhado aí, todo mundo, ó, eita. Olha, eita. É um banho relaxante, com massagem. E aí, Sérgio? Tu queria ser um gato? Nessa hora tu queria, né? Olha aí, rapaz. Tem banho relaxante, anti-estresse, aconchegante, né? Os gatos são todos separados dos cães, não tem cães nessa área aí, para eles não se estressarem. Olha aí. Tão fofinho. Muito fofinho, né? Então, você agenda aí na Bicho de Patas, que com certeza você vai deixar o seu gato mais gato ainda. É verdade, o Spa Day Cat é um momento, né, exclusivo aos gatos, a maioria tem medo de ir pro banho, tudo. A gente tem os gatos, assim, fidelizados, que eles, na verdade, já estão amando, né? Então, eles ficam tranquilos, depois tiram as sonecas, tiram uns cochilos e fica tudo bem. Vai para casa feliz da vida. Doutora, esse banho é com água quente? É, sempre com água morna. Os gatos não... Mesmo nesse calorzão, a gente faz quebra um pouco a temperatura. Se bem que eu acho que as meninas não estão nem usando mais esses dias, que deve estar tudo quente, torneira quente e água quente, né? Então é morninho, né? Quebrar a temperatura, porque eles não gostam de água fria, mesmo nesse calorzão. Lá tem um ar-condicionado, não fica insuportável, fica um clima bem climatizado, fica climatizado mesmo. Bem ameno, né? É. E deixa eu falar aqui uma novidade que nós vamos, inclusive a gente vai lançar nas redes sociais essa semana. Nós vamos sair, né? Nós da Bicho de Patas, os nossos queridos funcionários, nossos colaboradores, a gente vai sair em um bloquinho nessa prévia de carnaval aqui de Arapiraca, né? Onde nosso lema é a Folia Pet e o nosso tema principal é Diga Não ao Abandono dos Animais. Então, nós vamos estar lá com uma bandeira grande, né, gigante. Convido a quem for amante dos animais, a quem se interessar por esse momento.
será um momento de folia, mas a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa dizer não ao abandono e talvez no momento de uma movimentação dessa, que apesar de ser muita folia, as pessoas também se conscientizem que é preciso dar um basta no abandono contra os animais. É verdade. E essas épocas são propícias para isso. As pessoas vão viajar para o carnaval e abandonam o bichinho, deixa o bichinho. Não faz isso não, né? No máximo, se você não quiser mais, entrega para adoção, entrega. Tem tantas protetoras aqui, tem tanta gente que quer um bichinho de estimação e às vezes você está tendo a oportunidade de ter um e faz isso, né? Bem lembrado aí, doutora. Terça-feira a gente vai estar de volta, a gente reforça Exatamente. isso aí. Vai ser depois da terça, Não, né? é nesse final de semana, Nesse já agora. no sábado. Exatamente. Tá na prévia do Folia de Na Rua. prévia na folia de rua. Tá bom, então tá marcado. Vai ser aonde e o horário? É a partir das 15 horas a concentração lá na Perucaba. Tá certo. Então tá tudo combinado. Marco Aurélio, amanhã a gente vai ter aqui o doutor Rafael Luna, a convite da Fórmula Farmácia de Manipulação. Descubra o segredo de saúde e vitalidade para brilhar nesse carnaval. Então o Rafael Luna vai estar com a gente amanhã aqui, convidado da Fórmula Farmácia de Manipulação, para falar sobre esse assunto. Descobrir o segredo de saúde e vitalidade para brilhar nesse carnaval. Quer você seja folião, quer não seja folião, você precisa de saúde para estar em casa ou para estar na folia. Então, fica aqui, ele vai dar umas dicas muito bacanas. Doutora, muito obrigado e até a Eu próxima, que se Deus agradeço. quiser. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Marco Aurélio. A todos uma excelente tarde. Fiquem todos com Deus. Se hidrate, tome bastante água e não esqueça, troque a água do seu pet com regularidade. A gente volta amanhã às 13 horas, se Deus quiser. Tchau.